Alan Silva escreve ensaio e ficção. Entre suas obras está a clássica obra As Formas Incompletas, Apontamentos para uma Biografia, estudo sobre a vida e a obra do poeta piauiense H. Dobal. No campo da ficção, entre suas publicações, estão as novelas Cambacica e Pedra Negra, livros em que se revela compromisso social, além de crítica de costumes e a abordagem de aspectos identitários do Piauí. Agora ele nos oferta dois belíssimos autos que preferencialmente devem ser lidos, um complementando ao outro, o Auto do Cônego e o Auto da Revolta. Estes dois belíssimos autos, em projeto editorial igualmente belo e de leitura extremamente agradável. Boa noite, Alain. A série Literatura Hoje, do portal Entre Textos, tem a grande alegria de entrevistá-lo. Alain, boa noite, Dilson. Alain, os autos recém-lançados são uma profunda crítica ao poder. Ao criticar a fé e a política, as vozes aqui representadas nos põem a questionar o sentido da religião e também, claro, da política, ainda que não apenas. O leitor é convidado a se perguntar em que podemos, ou em quem podemos acreditar de fato? Numa revolução? Nas utopias? O que Alan Silva tem a dizer sobre essa questão em O Alto do Cônego e O Alto da Revolta? Pois é, Dilson, esses dois livros contemplam dois aspectos do poder. O poder temporal, que é o poder político, poder econômico, da matéria, né? E o poder divino, que no caso aí está relacionado à transcendência, à religiosidade. No Alto do Cônego, você vê como o poder divino está a serviço do poder temporal. Como o coronel faz uso do seu poder temporal para conseguir coisas relacionadas ao poder divino, e isso até rompendo, né, os códigos do poder divino, né, o código canônico, né, ele quer fazer valer o seu poder temporal, a sua vaidade, né, acima dos preceitos que estão lá no código canônico, né? Então é o poder temporal, né, influenciando, agindo sobre o poder divino representado pela Igreja Católica em Campo Maior. Já o outro aspecto do poder temporal, o poder político, está muito presente no Alto da Revolta, né? Onde conflitos de ideias, né? Querendo renovar a política nacional e com propósitos muitas vezes utópicos, totalmente fora da realidade de um Brasil que à época era um Brasil muito diferente por regiões, né? Inclusive o Nordeste estava muito distante da região centro-sul do país, ainda hoje é distante, naquela época era mais ainda, as distâncias não eram só físicas, eram também psicológicas e culturais, né? Mais ou menos isso. Então, nessas duas obras, eu procuro, de certo modo, contemplar as várias facetas do poder, né? Tanto do poder temporal, como do poder divino, né? Transcendente. E a figura de Santo Antônio, que é um dos santos mais populares da igreja, creio que ao lado de São Francisco, de São José, de São João,
Santo Antônio seja um dos santos mais populares e presentes na cultura popular, né? No mundo, né? Não só aqui em Campo Maior, né? Mas no mundo, né? Certo? Certo, eu queria só enfatizar que o Alto do Cônego e o Alto da Revolta se encontram à venda nas livrarias Entre Livros, Nova Aliança, São Paulo, e pelo início aqui da fala com o escritor Alan Silva, nós já podemos, de cara, observar o livro de leitura indispensável. Alan, vamos aí então dar continuidade ao nosso diálogo. Os autos são textos que desembarcam em um fundo moral. Inevitável que esse fundo não apareça, né? No caso dos autos, o Alto do Cônego e o Alto da Revolta, um leitor é tomado a fazer uma reflexão sobre o alcance da bondade e da justiça. Bondade e justiça permeiam ambos os autos. O que é a bondade e o que é a justiça nos personagens que Alan Silva criou nestas obras? Pois é, Dilson, a bondade está representada aí no Alto do Cônego, por exemplo, na caridade, né? Nas doações que a matriarca fazia à Igreja Católica em benefício do pão de Santo Antônio, né? As doações, as joias dos leilões, né, de Santo Antônio, né? Então, era uma maneira que os potentados do lugar, né, os que tinham posses, eles faziam doações, né? Embora passasse o ano inteiro oprimindo e explorando o trabalhador, né? Mas tinha os momentos que eles faziam, né, essas doações, né, para a igreja, geralmente, para o pão de Santo Antônio, para os leilões, eles davam as joias, né? No caso aí, o coronel promete dar aí 30 garrotes, né, todos raciados, né, como uma grande oferta, uma grande doação, né, para a igreja, né? Isso aí está muito presente aí. Já nesse outro livro, O Alto da Revolta, a bondade ela aparece mais, creio eu, como justiça social, né? Como justiça social. Eles vão à cadeia soltar os presos, quebrar os grilhões. Eles têm uma série de atitudes, né? Eles doam as sobras, né, do que eles arrecadam, né, para o segundo destacamento, e ele diz: o que sobrar eu distribuo com os pobres, né? Esse tipo de coisa da meio Robin Hood, né, que você tira do rico para dar para o pobre, né? Aquela questão de queimar o cartório, onde você perde ali os títulos de propriedade, né? As terras agora não tem mais dono, né? Enfim, e quando você não tem a propriedade, é pela propriedade que você exerce o poder sobre o outro, né? E explora o outro economicamente, né? Então, a bondade ali, ela no Alto da Revolta, ela aparece dessa forma, creio eu, foi a ideia, né? Num plano subliminar, a bondade aparece nessa outra forma. Já no outro, a bondade aparece como doação, né? Doação. A outra aparece como ruptura, né? Um gesto de um revolucionário. Para você ver lá o vaqueiro, né? Quando ele se queixa da partilha, né? Aí ele diz: quando a revolução triunfar, isso tudo vai acabar, né, no sertão, a tradição vai acabar. A tradição era a exploração do vaqueiro, que está longe de ser um herói, né? Como muita gente tenta colocar o vaqueiro na condição de um herói. Ele aparece aí como na condição de um espoliado, de um explorado, né? Bem, os dois autos, Alan, dialogam pela abordagem temática. Eu vi o metal, vou usar aqui esse termo, né? Embora eu vi o metal seja absolutamente necessário. O poder, em cenas em que Campo Maior aparece como tema aí, portanto, capital e o poder, em cenas em que Campo Maior
dos anos 1925 e 1926 também é tematizada. A cidade aparece aí de diversas formas, em seus aspectos físicos, humanos, sociais e mesmo geográficos. Em O Alto do Cônego, nós temos uma beata centenária e a ânsia de um filho por herança. Em O Alto da Revolta, a passagem da coluna Prestes em Campo Maior. Unindo as duas obras, além dos temas centrais que a percorrem, há um estilo bem humorado, próprio do gênero literário em que se materializam as obras. O que há de mais individualizante nessas obras, do ponto de vista temático e formal, na perspectiva do autor? Eu tenho aqui o meu ponto de vista já formado, mas na perspectiva do autor, o que vai individualizar a obra temática e formalmente? A primeira coisa é aquilo que você já enfatizou, a questão do poder temporal, do poder divino, dos pecados capitais, no caso aí a cobiça, né, pelos bens materiais, onde ele a cupidez também, né, o pecado da cupidez, a questão da luxúria também, que está aí bem presente no Alto do Cônego, sobretudo. E se você observar esses vários aspectos que você enfatizou também, eles são parte da narrativa. A natureza de Campo Maior, a religiosidade de Campo Maior, a presença de Santo Antônio na cultura popular, ele é parte da narrativa. E isso é o que você chama aí de individualização da obra, né? No meu ponto de vista, seria impossível falar daquele lugar de Campo Maior dentro de uma narrativa literária sem enfocar a cultura em torno de Santo Antônio, sem enfocar a cultura em torno do gado, a natureza, a economia voltada para a exploração da carnaúba e do gado, né? Observe que essa personagem, que ela não morre, apesar de ser bem velha e doente já, né? Eu quis aí, de certo modo, não sei se fui muito feliz na tentativa, mas eu queria que ela fosse a representação de um ciclo econômico que estava em decadência no período que o outro ciclo estava em forte ascensão. Ou seja, a decadência seria o ciclo do gado, né? Que vem de antânio, né? De tempos antigos. E o novo ciclo é o ciclo econômico da exploração da carnaúba, que em Campo Maior ocorria concomitantemente com o cultivo do gado, né? Era na mesma paisagem, tinha o gado e tinha a carnaúba, né? Só que o que estava gerando dinheiro, divisas e poder era a carnaúba, a cera. O gado estava meio que sobrevivendo, não morria de jeito nenhum, como a senhora lá, que tem aí 100 anos, né? E não morre de jeito nenhum, né? E o filho doido que ela morresse, né? Mas, ao mesmo tempo, queria fazer um espetáculo, né? De poder, com uma missa pomposa, né? Rompendo com os cânones da Igreja Católica, né? Com o código canônico, com os princípios da igreja padecente, né? Enfim, já o outro episódio, aí do Alto da Revolta, ele era algo que estava um ponto fora da curva, meio fora da ordem. Ninguém tinha a ideia de que, passados 100 anos da Batalha do Genipapo, fosse ocorrer um outro incidente, né? Que é do mesmo gênero, né? De revolução, que foi a passagem do segundo destacamento da coluna Prestes, né, que tinha à frente o coronel, aliás, o major João Alberto Lins de Barros, né? É isso. Você se encontra, né, Alan, aí nessa paisagem, e isso está muito materializado aqui na epígrafe que fecha uma das orelhas do livro, e mais do que as orelhas, fecha o livro, né? Uma epígrafe do Miguel Torga, em Olga. que, aliás, eu não posso nem chamar de epígrafe porque está no final, né? Fazer essa correção, né? Mas numa citação do Miguel Torga que está aqui numa das orelhas do livro. Cada qual procura-se onde se acha perdido. Eu perdi-me em Portugal e procuro-me nele, né? Então, todos nós nos procuramos de alguma forma em algum lugar, em alguma paisagem,
seja ela física, seja ela uma paisagem afetiva, seja que paisagem se apresente para nós como motivo de identidade, né? Então, em Campo Maior, o autor vai buscar, então, um elo de ligação, e é nesse passado também que ele se encontra, né? Pois é, Dilson. Eu acredito que o lugar importante é o lugar que a gente nasce, não o lugar que a gente morre, né? O lugar que a gente morre, tanto faz, tem pouca importância. Mas o lugar que a gente nasce, ele tem grande importância, ele é carregado de muita significância. Você vê a sua cidade aí, Barras, né? Lá nasceu um grande pintor, né? Um grande artista plástico brasileiro. Ele nunca viveu em Barras praticamente, né? Mas ele nasceu em Barras e isso é mais importante do que o lugar que ele morreu, né? Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Lucílio Albuquerque. Lucílio Albuquerque, né? Lucílio Albuquerque nasceu em Barras, mas a família era de Pernambuco e tal, o pai era juiz, acidentalmente ele nasceu em Barras, mas não foi acidentalmente. Eternamente ele será um filho de Barras e não tem como mudar isso, né? Isso tem toda a importância, tanto para ele quanto para nós, né? Isso muda tudo. Ele nunca disse que era de outro lugar, né? O nascimento das pessoas não mudam, não. Você pode ir embora, mas você nascido em tal lugar, né? Eu vou aqui fazer uma pequena digressão, Alan. Eu me identifiquei com ambas as narrativas. Vou chamar aqui de narrativa, porque é assim que eu habitualmente costumo chamar, independente da sua configuração. Eu me identifiquei com ambas as obras. Mas, do ponto de vista formal, o Alto da Revolta me absorveu mais a atenção. Então, primeiro, em ambos nós vamos encontrar o humor do início ao fim da obra, mas o segundo texto, ele apresenta, pela complexidade, pela organização estrutural, ele é um pouco mais, ele é um pouco desafiador. Você reúne aí mais de uma cena num único quadro. Nós temos aqui a presença maior de personagens. Nós temos aí um conjunto de elementos que dão uma graça especial ao Alto da Revolta. Então, me absorveu mais, sobretudo, a sua natureza pura e significante. Mas eu vou, então, passar à questão seguinte. Os personagens aparecem designados pelo seu lugar social. Poderia fazer isso aqui, por exemplo, com o Alto da Revolta, e mencionar aqui vários desses personagens. No caso de O Alto da Revolta, alguns deles personificam a própria força institucional, especificada pelo advérbio sempre em explicação ao modo de agir. Por exemplo, fez ou de agir, ou se não, aquilo que o identifica do ponto de vista da vestimenta, por exemplo, do vestuário. Por exemplo, Frei Gusmão, sempre de batina. É assim que aparece o personagem designado. Major Alberto, sempre de uniforme. Eu vou mencionar aqui os dois. Como leitor, eu enxergo as instituições operando a anulação do indivíduo. Isso não está apenas na designação dos personagens, mas está nas ações e nos comportamentos deles. O que pensa a respeito, Alan Silva? Bom, com relação a isso aí, eu uso esses personagens, como você descreveu aí, né? Marcado pelas suas instituições ou pelo seu lugar social, como marcadores sociais, né? As pessoas dentro da sociedade, elas são marcadas pelaquilo que exercem ou representam, né? No caso, nós temos um cônego, um major, nós temos um cabo, nós temos um vaqueiro, nós temos um fotógrafo,
né? Nós temos um sacristão, nós temos um intendente, um juiz, né? Então, são os marcadores sociais da sociedade da época. A divisão social está marcada a partir dessas instituições, as quais esses personagens representam, né? Por apresentarem-se sempre fardados ou de batina, ou com chapéu de couro na cabeça, como eu gosto de colocar aí. Então, esses personagens, você diz, são tragados pelas instituições, são cooptados, é isso mesmo. Nós somos os títulos de nobreza que temos ou que não temos, né? A desqualificação humana não é pelo ser humano em si mesmo, mas pelo que ele representa dentro daquela sociedade, os papéis que ele exerce dentro dessa sociedade. E era isso que eu queria enfatizar com bastante destaque, né? Não só por esse aspecto formal da vestimenta ou dos títulos que eles possuem, né, de major e etc., mas pelas ações deles, né? Você vê que tanto o Major João Alberto quanto o Vaqueiro Ceará, eles são anti-heróis, na realidade. São heróis picarescos, né? Essa revolução levou de nada a lugar nenhum, ela nada transformou, ela só aconteceu, fez um barulho danado e virou fumaça, e era só isso. Nós não temos heróis, mas temos a carência de heróis. E hoje parece que a coisa está piorando, porque nós já passamos do plano do herói para o plano do mito, né? As pessoas estão querendo até mito. O herói parece que já não basta de um herói com princípios salvacionistas, né? Que vai salvar, né? Esperando aquele Dom Sebastião, né? Que vem fazer um reinado de 1000 anos. Você vê que o beato alucinado, né? O beato sempre de batina, o beato é um tipo popular, né? Nós temos os personagens populares, por outro lado, e por outro lado nós temos os personagens que estão vinculados ao poder temporal do Estado, ao poder eclesiástico, ao poder divino, né? Pelo cônego, pelo sacristão, pela igreja, pela intendência, pelo exército, né? Que o major era do exército brasileiro, né? Enfim, e os populares também, né? Nós temos a oposição, né? O líder da oposição, Chico Gato, nós temos um beato, nós temos um pastor, os conflitos sociais marcados, né, pelos protestantes, querendo um espaço num lugar extremamente marcado pelo catolicismo, né? E aí o catolicismo popular que foge do controle da igreja, né, apostólica romana, né? É isso. Inclusive as brigas paroquiais da política local É, representadas, né, na narrativa, né? exatamente. E você vê que lá no outro livro eu faço uma citação em francês, em que ele diz que o teatro é um crisol, um caldeirão, né? Onde as coisas acontecem, né? E é isso mesmo, aí é um caldeirão. Tem padre, tem soldado, tem prefeito, intendente, tem fanático religioso, tem tudo dentro do mesmo caldeirão, se gladiando até entre si, enfim, né? É isso. Há um olhar humano para o vaqueiro, cuja atenção volta-se para a expoliação e a opressão. Nós temos aí a figura do vaqueiro Ceará, conforme você já mencionou aí, um anti-herói, quanto também o Chico Cearense. Eles encarnam a própria humanidade. Eles seriam o contrário, do ponto de vista moral, dos demais personagens elencados nas duas narrativas? Rapaz, Chico Cearense, na realidade, era o meu avô. Meu avô chamava-se Chico Cearense e foi vaqueiro do Clemente Pires Ferreira, numa fazenda chamada Santana. Meu avô era vaqueiro de vacaria, ele é que cuidava de tirar o leite, essas coisas. E saiu de lá do jeito que entrou, com a mão na frente
e outro atrás. Saiu mergulhado na mais extrema pobreza. Ele podia trabalhar o melhor que fosse, o tanto que quisesse. Não haveria a menor possibilidade de qualquer progresso. Ele era um espoliado, ele era um explorado. E ao mesmo tempo ele não tinha uma mágoa, um rancor, uma queixa. Ele não se julgava o pior dos seres humanos, não se julgava nem sequer mesmo explorado. Ele nem sentia, ou se sentia, não manifestava essa exploração. Aquilo como está no poema do H. Dobal, né? Não lhe arde o desespero de ser dono de nada, né? Essas pessoas que estão nesse sistema, nem ambição, cobiça, esses pecados eles têm. Pela posse dos bens materiais, eles encaram isso até com uma certa naturalidade, a aceitação da sua condição, do seu estado no mundo, né? Parece que é algo natural. Tem uma hora que ele diz assim, por aqui é desse jeito e não tem jeito, né? Aí o major diz, tem jeito, quando a revolução triunfar, isso vai mudar, né? Entende? Ele disse, não interessa os motivos da perda do rebanho, se febre, onça, picada de cobra, a conta sempre cai para o lado mais fraco, né? Para o vaqueiro. Ele sabe, ele entende que é uma injustiça, mas ao mesmo tempo ele está dentro daquela engrenagem, não tem como romper, não tem. E aí ele termina aceitando isso com uma certa naturalidade, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, assim, não é uma mitificação do vaqueiro, uma apologia do vaqueiro, de nenhuma forma. Eu vejo que a própria exploração dele está naturalizada, ele próprio não tem essa consciência de ruptura. Isso precisaria daquele que chamam, né, que o intelectual, né, que esclarece os trabalhadores a situação, né? Intelectual orgânico, né, um nome assim que tem, acho que é isso, eu não lembro mais, mas é algo por aí, entendeu? Não existia essa figura aí, entendeu? Só existia espoliadores de um lado, espoliados de outro e acabou-se, entendeu? Não Olha, tinha. o latifúndio aparece aí como elemento concentrador de renda, isso é tematizado na obra, e também a vida social de Campo Maior. O leitor, naturalmente, vai construir representações sobre o latifúndio e sobre a vida social de Campo Maior. Que representações você, como autor, espera que os leitores construam tanto sobre o latifúndio quanto sobre a vida de Campo Maior? Pois é, Dilson, nós estamos vivendo num momento, está provado que as pessoas não precisam de um esclarecimento. Elas, por alguma razão que eu desconheço, elas aceitam de maneira dogmática uma situação e não há explicação que faça elas arredar o pé dali, né? Mudar disso. Tá aí, o momento mostra muito isso, né? Então, eu acredito que o leitor, essas minhas, esses personagens, esses conflitos colocados em pauta, que isso vá fazer o leitor ver de um modo X ou Y. O leitor, ele vê Y onde é X. E de maneira dogmática, ele tem isso fechado, essa questão fechada, e não está para discussão, não está para conversa. Não é uma visão crítica. Então, é muito difícil eu pontuar o que o leitor, como é que o leitor vai ver essa questão do latifúndio, né? Acredito que uma parte vai entender que é assim mesmo, tem que ser, essa engrenagem funciona assim e pronto, né? Tem outro que acha que isso daí tem que acabar, que isso daí não está certo, enfim, né? Vai perguntar para o Sérgio Reis o que ele acha do latifúndio. Ele vai achar ótimo, ótimo, vai achar uma beleza, né? Há uma epígrafe de Quintana, aqui em O Alto da Revolta,
que diz exatamente o seguinte: é verdade que na Ilíada não havia tantos heróis como na Guerra do Paraguai. Você usa o Quintana aqui como epígrafe, uma das epígrafes da obra O Alto da Revolta. Essa epígrafe ela pode perfeitamente ser substituída por uma pergunta. Há heroísmo nas grandes revoltas de nossa história oficial? Penso que, ao fazer essa pergunta, eu, enquanto leitor, fui levado a uma outra pergunta. Isso realmente é heroísmo? Há realmente heroísmo nessas revoltas que pontuaram a nossa história? Pois é, essas revoltas, Deus, não tem nada de heroísmo. Elas não passam de motim, de uma explosão repentina, né? Como foi a balaiada. Elas não... Você lembra que ele diz assim, faltam os elementos de uma verdadeira revolução, né? Um povo que lê, né? Consciente, né? E um ideário, né? São revoluções feitas sem um ideário definido, forte, e muitas vezes feita por um povo ágrafo, sem condições de compreender isso. Então, assim, são explosões de fúria, de revolta, né? Sei lá, mas não é bem uma revolução. A primeira revolução, digamos, movida por uma ideia, aconteceu em 1917. A revolução bolchevique, né? Tinha uma ideologia por detrás dela, né? Movendo aquela revolução, que foi a revolução bolchevique, né? É a primeira revolução da história, né? Que tinha um ideário, né, tocando essa revolução, né? Agora essas outras aí, esses movimentos insurrecionais, balaiada, Confederação do Equador, tinha lá um Frei Caneca e tal, que, enfim, mas Frei Caneca era uma parte só, o povo que estava ali era lenha, né? Lenha na fogueira, né? O Arraial de Canudos, né? Também, enfim, não visava esse propósito social, econômico, político, transformador, né? Até mesmo aí a Coluna Prestes, ela não tinha isso. Ela era digamos, um motim, né? Surgiu de um motim e não de um ideário, né? De um motim, né? É mais ou menos por aí que eu vejo a situação. O tom caricatural perpassa todos os personagens de ambos os autos e prende a atenção, sobretudo porque caricatura é humor. Não há como resistir. O humor tem essa capacidade demolidora de desfazer estereótipos, como bem já enfatizou Roland Barthes, e como historicamente se tem, é um elemento que historicamente tem sido útil aos escritores, né? Quais outros recursos de expressão, além do humor, Alan Silva empregou? Pois é, o recorte histórico é um, né? O recorte do texto histórico com o texto ficcional. Os personagens reais, históricos, os personagens ficcionais e também os personagens fantásticos, né? Então, eu tenho personagens que são fantásticos, personagens que são históricos, que existiram de fato, e personagens que são puramente ficcionais, né? Eles estão todos aí nesse cenário, né? Nessas ações, por trás dessas ações, né? Você vê eles falando em lobisomem, falando em mula, esses personagens do folclore, né? Caipora, né? Fala, cita o Caipora, fala, enfim, a alma do outro mundo, né? E tal, aparições, essas coisas, né? Enfim, a relação entre os dois mundos, né? Isso está aí, sempre eu falo, né? Ele fala no outro mundo, neste mundo, né?
São os dois mundos, o transcendental e o mundo temporal, né? O mundo da matéria, da realidade temporal, né? Então, essa coisa está sempre aí, né? Eu cataloguei, Alan, aqui um grande número de ditados populares que foram empregados aqui para aproximar o leitor do texto. Então, há uma tentativa bem sucedida, eu digo tentativa que se reveste aí num acerto, de estilização da oralidade. E ela se faz através de vários recursos, você citou aí alguns deles, e um deles é a reprodução de alguns adágios, mas que não é apenas a simples citação deles, porque o contexto em que eles aparecem os ressignifica. Às vezes a gente acha que o ditado popular não tem lá grande efeito de sentido, por já ter sido empregado aí inúmeras e inúmeras vezes. E às vezes nós ouvimos e de repente aquilo parece para nós absolutamente novo, porque o contexto é outro. E nos autos nós encontramos vários adágios ressignificados que nos aproximam bastante do texto, que faz com que exista uma exploração muito racional desse recurso e de outros, como os mencionados aí por você. Isso daí, Dilson, é deliberado. Eu li o Adagiário do Leonardo Mota, que traz esses provérbios populares do mundo e do sertão, né? Muitos que eu uso, eu tirei do Adagiário do Leonardo Mota, né? Adagiário popular do Leonardo Mota. E outros, como por exemplo esse, nem Santo Antônio com gancho resolve. Isso está lá no Adagiário. Era da época, tem a época que ele era muito empregado, né? Nem Santo Antônio com um gancho resolve. Eu uso muitas expressões, me mate, mas não me cape, Deus é grande, mas o mato é maior, está no folclore, o Dobal utiliza, mas o Leonardo Mota também está lá no dicionário dele. Então, esses falares populares, esses adágios, eles têm uma força muito grande quando empregado dentro de um contexto correto, né? Fora do contexto, não, mas se você coloca na boca de falantes com os personagens, o teatro é fala, né, oralidade, né? E eu coloquei esses adágios como efeito, né, para atingir um determinado fim, né? Há em ambos as obras, em ambos os autos, o alto do Cônego e o alto da Revolta, um personagem que perpassa a obra, que é o Frei Gusmão. Cônego. O Cônego, Frei não, o Cônego Gusmão. E um aspecto muito curioso é que ele se vale no segundo alto, o alto da revolta é mais se dá de maneira mais intensa, né? Também porque o texto é mais extenso, né? Ele se vale de muitas referências filosóficas para referendar aí um discurso que é retórico, que nos revela uma crítica a esse, não é ao saber em si, mas é ao uso que se faz do saber filosófico, religioso, científico, porque ele faz citações que nós poderíamos considerar como ciência também, né? Então, a sua intenção precisamente foi a de criticar um uso específico que se faz da filosofia e da ciência por esse tipo de abordagem retórica? Exatamente, Dilson. Isso é uma crítica à cultura ornamental, à cultura sem base filosófica, sem base sociológica, carente de princípios, de fundamentos, né? Apenas de citações, de efeito, né? E aí o padre, o cônego, ele utiliza muitas citações latinas que são verdadeiros clichês, né? Para demonstrar erudição num local onde as pessoas têm baixo nível de estudo, né? Enfim, e aí ele cita, né? E ninguém entende aquelas coisas, aquelas citações que ele faz em latim,
tem uma hora aí que ele cita até Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, né? Cita Santo Agostinho e faz outras citações que são clichês, que são do latim, que é típico da cultura ornamental brasileira, que, como se dizia, né, tudo termina aqui numa questão de gramatical, muitas vezes, né? Então, falta essa base filosófica, essa fundamentação. Você vê que nos 3 livros da trilogia, lá também no romance Pedra Negra, o padre ele é astrônomo, né? Ele observa, o outro, o balonismo, né? Lê sobre a aerostática, né? A ciência, a admiração pela ciência, ela tem, ainda assim, numa cultura ornamental, ela existe, pessoas que têm algum interesse, ou pelo menos a nível de curiosidade, não a nível de um conhecimento fundamentado, embasado e sólido, né? Isso é muito comum. E observe que o Cônego, ele é um intelectual deslocado no meio rural, né? No meio dos coronéis que têm dinheiro, têm poder, têm tradição, mas são toscos, eles não têm uma cultura acadêmica, eles são rudes, fazendeiros mesmo, né? Ao pé da letra. Para finalizar o nosso diálogo, Alan, antes de fazer aqui a última pergunta, eu gostaria de enfatizar, vocês estão vendo aí, quem acompanha o áudio da série Literatura Hoje, que este é um livro que não deve faltar na sua biblioteca e pode ser adquirido aí nas livrarias Entre Livros, nossa Nova Aliança, São Paulo, e a livraria Entre Livros, inclusive, tem um site com venda, é possível você comprar aí de qualquer lugar do Brasil. www.livrariaentrelivros.com.br. Entre Livros, do editor Leonardo Dias. Então, para finalizar, Alain, eu lhe pergunto, o Alto é um texto não muito comum entre nós, enquanto manifestação de literatura. Quem os praticou na literatura nacional e no Piauí? Eu queria que você recapitulasse isso, conversasse um pouco sobre isso, para quem nos Pois acompanha. é, Dilson, a nossa literatura brasileira, ela começa com Alto, os autos do padre José de Anchieta, utilizados na evangelização do gentio, né? Conversão do gentio, né? Ele fazia isso por meio de autos. Eram os autos, né? Do padre José de Anchieta. Realmente, o auto, que é uma peça antiga, né? Vem da Idade Média, vem de Portugal, enfim. Ele era geralmente em verso, em redondilha, né? Redondilha, em verso. Mas depois ele foi feito também em prosa, e eu optei pela prosa. E entre nós, que eu saiba, que me perdoe a ignorância, mas que eu conheço, que fez alto, além do padre José de Anchieta, né, aqui no Brasil, nós temos o João Cabral de Melo Neto, que fez 2, né, em verso, que foi o Alto do Frade e o Alto Morte e Vida Severina, né? Tem também o outro pernambucano, né, escreveu um Alto de Natal. Ai, meu Deus, eu estou esquecendo o nome dele aqui agora, rapaz. Que era o calculista do Oscar Niemeyer, né, engenheiro. Eu esqueci o nome dele aqui agora, Deus. Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso. Ele fez alto também. E aqui entre nós, no Piauí... e o Ariano Suassuna, né? Ele fez o Alto da Compadecida, que é muito conhecido, foi levado ao cinema, né? Virou filme e tudo mais, de grande sucesso. E também aqui no Piauí, o nosso José Gomes Campos escreveu O Alto do Lampião no Além, que é uma peça muito boa, muito interessante, baseado na chegada de Lampião no inferno, de José Pacheco, né? Foi a partir dali de um estudo da literatura de cordel que ele fez, que ele desenvolveu o Alto do Lampião no Além, né? Do José Gomes Campos, que é entre nós um dramaturgo que viveu aqui, que tem textos de muito boa qualidade, ao lado de outros, claro, tem outros contemporâneos, tem mais antigo, como no caso do Francisco Pereira da Silva, que é meu conterrâneo, né? Enfim, eu só queria lembrar, para finalizar, Dilson,
que essa edição também, faça-se justiça, ela teve o apoio da Lei Aldir Blanc, né? A Lei de Incentivo à Cultura, né? Pela Secult, né? Eu concorri e tive a graça de ter recebido o prêmio e por meio desse prêmio, juntamente com o Leonardo, a gente conseguiu fazer esse livro, né? Do contrário, talvez fosse demorar mais tempo ou até nem fosse publicado, né? Agora, eu só lamento que esse texto foi feito para ser encenado, né? Mas eu não tenho vivência no mundo de teatro, zero, não conheço o pessoal do teatro, é a primeira experiência, né? E é isso, meu amigo, e obrigado pela oportunidade que você está me dando para divulgar o meu trabalho, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Alan, a sua colaboração na série Literatura Hoje. Eu li li os autos, imaginando-os sendo encenados em Campo Maior. E É meio difícil. espero que isso aconteça num intervalo de tempo breve. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Eu que agradeço, Deus. Eu que agradeço. enfatizando mais uma vez, o Alto do Cônego, o Alto da Revolta, são livros para serem lidos complementarmente e podem ser adquiridos na livraria Entre Livros, www.livrariaentrelivros.com.br. Muito obrigado.